Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou mostrar uma ferramenta essencial dentro do Excel. Se você precisa restringir informações em determinadas células dentro da sua planilha, essa aula é para você. Porque nós vamos aprender hoje a utilizar a validação de dados. A validação de dados é uma ferramenta que existe há muito tempo dentro do Excel e que poucas pessoas ainda conhecem o modo profissional ou avançado dentro da ferramenta. Conhece o básico, que aqui eu vou mostrar para você a ferramenta num todo. Por isso é importante que você fique até o final do vídeo para você sair daqui entendendo a funcionalidade dessa validação de dados que é tão importante dentro do Excel. E antes de começar o conteúdo, já quero pedir para você, se inscreva, marque o sininho e deixe o like, porque é muito importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você deixando o like, mostra que você gostou desse vídeo, que esse vídeo te ajudou. Então deixa o like e nos comentários o seu depoimento, do que você tem achado do nosso conteúdo, pode deixar no comentário, ok? Vamos lá para a aula. Aqui dentro do Excel você vai estar vendo que já tem uma validação de dados aqui. Por exemplo, eu clico nessa célula, eu só seleciono informações que tem nessa célula. Se eu tentar digitar qualquer outra informação, ele não vai permitir que eu coloque essa informação, tá? Porque ele vai restringir os campos de acordo com aquilo que eu estabeleci. Só pode preencher as informações que tem dentro do relatório, tudo bem? A mesma coisa, tipo de movimentação, quantidade, preço unitário, eu posso bloquear para que a pessoa não coloque valores negativos, data também, então eu consigo fazer diversas formas de restringir informações no relatório, beleza? Então vamos lá para a prática mostrando como que você vai executar isso dentro da validação, onde fica, tá bom? Ó, vou selecionar aqui, vou apagar tudo, vou apagar e também vou remover a validação de dados daqui para que você entenda do zero como fazer isso, tá? Por exemplo, nesse campo aqui, categoria, o que eu posso fazer aqui nesse campo categoria? Eu quero que toda vez que a pessoa for preencher aqui esse campo categoria, ele tem que selecionar as informações presentes aqui nessa tabelinha aqui também, tá? Produto, a mesma coisa, então ele vai ter que selecionar os produtos aqui, tudo bem? Tipo de movimentação, entrada, saída do estoque, beleza? Quantidade, não quero que coloque valores negativos, só valores positivos. Preço unitário também. Data, eu quero colocar a data de hoje, não pode ser a data de amanhã, somente a data de hoje. Então eu posso criar algumas restrições mostrando outras possibilidades para vocês também, tá bom? Então vamos lá para dentro da ferramenta e vou mostrar agora como fazer isso. Clicando aqui em categoria, você vai em dados no Excel e aqui vai apresentar para você a ferramenta chamada validação de dados. Aqui mostra um pequeno botão, pode ser que mude aí na sua versão, no seu Excel, mas aqui você vai encontrar o nome validação de dados em todas as ferramentas e versões do Excel. Clicando aqui, ele vai trazer uma telinha para você, onde ele tem 3 abas aqui, configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Essas configurações é onde você vai conseguir personalizar, você vai restringir as informações. Mensagem de entrada é mais que um aviso para o usuário. É importante que você coloque a mensagem de entrada para que a pessoa saiba o que ela tem que preencher ali, tudo bem? Alerta de erro é quando a pessoa for preencher e apresentar um erro, ela saber como resolver aquilo. É importante que tenha essa comunicação entre a ferramenta e o usuário para que ele preencha de forma correta, ele saiba o que realmente precisa preencher naquele campo. Porque você que está construindo, você sabe o que precisa, mas quem vai usar a planilha precisa também saber o que fazer para resolver aquela questão lá. Então vamos aqui para a primeira opção, que é configurações. E aqui em permitir, ele vai trazer uma lista de opções para vocês, número inteiro, decimal, lista, personalizado. Nesse caso, como eu quero atribuir uma lista para aquela célula, eu vou clicar aqui em lista, venho aqui em fonte, e a fonte eu vou selecionar aquela tabela que contém as informações de categoria. Clico aqui, seleciono e aperta o OK aqui. Apertei OK, olha que legal. Ó, clicando com a setinha, eu vou selecionar somente as informações que estão dentro dessa tabela aqui. Se eu acrescentar novas informações, por exemplo, eu posso colocar aqui outro departamento como gamer. Nesse caso, vamos lá para dentro da validação. E aqui você vai ver que como a seleção ela está feita em uma tabela, automaticamente ele é incluído dentro da seleção. Eu posso colocar, por exemplo, utensílios.
Vamos olhar aqui novamente dentro aqui da validação de dados e você vai ver que ele vai incluir automaticamente aqui. Por quê? Porque ele está no formato tabela. Então, como que eu sei que está em tabela? Clicando aqui, ó, eu consigo ver que design de tabela está habilitado. Então, essa tabela está no formato tabela. Se estivesse num relatório comum, ele não faz isso automaticamente. Se você estivesse numa planilha normal, selecionando aqui as informações, você teria que preencher isso manualmente. Por isso que é interessante você usar a tabela nesse caso aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o produto. Venho aqui em dados, validação de dados, lista, tá bom? Aqui. E vou selecionar os produtos. Ok. Selecionei a mesma coisa. Agora aqui, tipo de movimentação, eu posso colocar aqui entrada e saída. E eu não tenho nenhuma tabela pronta, eu poderia criar, mas eu vou mostrar uma nova forma de você incluir informações dentro da validação sem precisar criar uma lista dentro da própria planilha, tá? Então eu vou clicar aqui, tipo de movimentação, validação de dados, e aqui em lista eu vou colocar em fonte entrada, ponto e vírgula, saída, e vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele vai trazer a lista. Então eu consigo separar várias opções por ponto e vírgula dentro da validação de dados. Ah, Miquel, qual é recomendado? Pessoal, se vocês precisam de uma lista dinâmica, é importante que você crie uma tabelinha lateral ali, ou até em outra guia de preferência, para que você consiga fazer essa seleção. Tudo bem? É importante porque se você precisar acrescentar novos dados, você tem como selecionar e ele vai atualizando automaticamente como eu mostrei para vocês. Mas se é valores fixos ou informações fixas, é importante que você deixe dentro da própria validação, porque não vai ter alteração, então você pode fazer lá, tudo bem? Agora vamos restringir, por exemplo, a quantidade. Porque se eu chegar aqui e digitar menos 10, você vai ver que ele vai permitir qualquer valor eu posso atribuir aqui, tudo bem? Se eu tentar digitar qualquer valor aqui, não vai deixar, porque eu coloquei validação de dados, a mesma coisa, nesses outros aqui eu também não vou conseguir. E aqui eu vou tentar restringir agora valores negativos. Então eu vou clicar na célula, validação de dados, e aqui eu vou colocar número inteiro. Então, número inteiro, o que eu vou colocar aqui, pessoal? Que seja maior do que, eu vou colocar uma condicional, né, de ser maior que 0. Tá? Não pode ser 0, o mínimo é 0. Tudo bem? O mínimo é 0. Ou posso colocar o mínimo 1, porque uma pessoa não vai lançar 0 aqui. Eu posso colocar 1 também e clicar em OK. Se eu tentar digitar 0 aqui, ele não vai deixar. Se eu tentar digitar 10, negativo, também não vai deixar. Então, nesse caso, por que não quer deixar negativo, né? Pessoal, se eu já estou colocando saída, não tem necessidade de deixar negativo, porque saída eu vou identificar que é uma saída. Então não precisa ter valores negativos ali. Então eu posso colocar aqui, ó, 50. Ah, se a pessoa digitar 1000, tem saída de 1000? Depende da realidade sua aí, mas tem como você colocar intervalos também, tá? Eu posso vir aqui em validação, alterar para colocar está entre 1 e 100, por exemplo. Então, se eu sei que não vai ter mais de 100 e não pode ser negativo, então eu posso vir aqui e clicar em OK, tá? Eu venho aqui, se eu tentar digitar 1000, ele não vai deixar, beleza? A mesma coisa eu posso vir aqui em personalizado, aí eu venho aqui em validação, e aqui eu vou colocar número decimal, eu posso vir aqui e colocar maior do que 0, OK, beleza? Se eu venho aqui e coloco menos 50, ele não vai deixar. Vamos aqui para a data. Eu venho aqui em validação de dados, coloco uma data e a estrutura é a mesma lá de mínimo e máximo. Eu posso colocar igual e coloco a função hoje. Não pode ser uma data de ontem nem de amanhã, somente hoje. Então vou clicar em OK. Se eu tentar digitar aqui, ele vai deixar. Se eu tentar digitar uma data anterior, ele não vai deixar. Se eu tentar digitar uma data aqui posterior, também não vai deixar. Então vamos aqui dentro da validação, vamos dar uma olhada nas listas, nas opções que eu tenho. Eu tenho o número inteiro, comprimento de texto. O que é esse comprimento de texto, tá, pessoal? Isso aqui é muito legal porque se eu tenho um CPF e eu sei a quantidade de caracteres que tem, eu posso restringir que tem que ser aquele mínimo de caracteres. No caso, vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia. Nessa célula aqui mesmo, vamos aqui, ó, comprimento do texto. Eu posso colocar igual a 11, que é o número de caracteres para CPF. Então, se eu tentar digitar aqui, ele vai deixar. Deixa eu colocar aqui com formato diferente, que eu estou só testando aqui para mostrar para vocês, tá? Como geral.
Deixa eu tentar colocar mais um dígito, ele não vai deixar. Se eu tentar diminuir o dígito, também não vai deixar. Então tem como você restringir aqui. Só estou fazendo esse teste para você entender também o comprimento de texto, que é a outra opção que ele tem lá dentro da validação de dados. Tudo bem? Agora, o que eu quero fazer? Nesse caso aqui, ó, da quantidade, eu quero colocar um alerta, informar para o usuário que ele precisa preencher a quantidade nesse intervalo, porque eu coloquei de 0 a 100, de 1 a 100, né? Então, nesse caso, eu preciso já informar para o usuário. A hora que ele clicar nessa célula, apresentar a informação, e se ele tentar errar, apresentar um erro. Então, vamos aqui em dados, validação de dados, venho aqui em mensagem de entrada, regra, preencher valores entre 1 e 100. Ok? Então, quando ele clicar na célula, vai apresentar a mensagem, preencher valores entre 1 e 100. E aqui eu posso vir em alerta de erro e parar. Tá? Parar, o que é esse parar? A pessoa não vai conseguir continuar. Erro. Por favor, preencher valores entre 1 e 100. Vamos lá, 500. Olha, ele deixou preencher, vamos olhar aqui. Ah, maior que 1. Então vamos alterar aqui. Está entre 1 e 100. Vamos tentar novamente. Ele vai apresentar o erro. Por favor, preencher valores entre 1 e 100. E ele também vai apresentar uma mensagem de entrada quando clicar naquela célula. Ok? Então aqui eu consigo personalizar. O alerta de erro eu tenho 3 opções. Uma para aviso, que é um aviso, por exemplo, de digitar 500. Deseja continuar? Sim. Então, ele deixa eu preencher mesmo assim. O outro é só informações. Vou tentar digitar aqui. Ok. E ele vai permitir. O único que não vai permitir a pessoa preencher é esse parar aqui. Então, vou deixar ele selecionado. E a pessoa não pode preencher valores. E aí ele vai pedir para repetir novamente a informação, porque ele não vai deixar preencher, tudo bem? Então, essa aqui é a validação de dados, uma ferramenta essencial para construir um banco de dados mais assertivo, de acordo com as informações que você precisa, para que você não tenha depois, na análise da informação, informações equivocadas ali, ou uma letra a mais, um S a mais, um acento, uma informação que foi preenchida incorretamente. Então, esse controle fica muito melhor com a validação de dados. Eu quero agradecer você que chegou até o final do vídeo e pedir novamente para você se inscrever e marcar o sininho para que você seja avisado nos próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like. E, por favor, compartilhe com mais pessoas. Até mais!